personagens, eu sou o Tio Shazam e nesse vídeo vamos conhecer Astro Boy, o garoto robô que se tornou um dos grandes personagens criados pelo deus do mangá, Osamu Tezuka. Mas antes de conhecermos mais sobre a história e curiosidade desse personagem, eu vou pedir pra você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esses heróis nostálgicos, mas o que? Ainda não está inscrito no canal? Está esperando o que, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho. E você também pode acompanhar o canal pelas redes sociais. Agora vamos ao Astro Boy! O gênio dos mangás Osamu Tezuka criou a história de um garoto robô que se tornaria um de seus mais famosos personagens, o qual surgiu primeiro nas páginas do mangá Otamu Tashi, em 1951, porém não foi nesse que ele ganhou sua fama, mas sim no mangá Tetsuo Anatomo, lançado no ano seguinte. Então o sucesso desse robozinho foi parar nas telinhas nippônicas ainda em preto e branco, tendo a primeira versão anime estreando no ano de 1963, produzido pela Mush Productions, com a honra de ser a primeira adaptação e também uma das primeiras séries animadas regulares nos televisores da Terra do Sol Nascente. Porém foi no ocidente que ele passou a ser conhecido como Astro Boy, se tornando uma referência para as demais produções que surgiriam posteriormente, tanto da versão anime quanto da versão mangá, que foi produzido até o ano de 1968. O enredo dessa história de sucesso se trata em um futuro alternativo, onde os humanos com os robôs convivem normalmente, só que mesmo possuindo carros automatizados, o garoto Tóbio se envolveu em um terrível acidente fatal, para o desespero do pai dele, o Dr. Tema, chefe do Ministério da Ciência, que mesmo sofrendo muito pela perda, passou a não medir esforços para completar a maior criação dele, um pequeno robô muito semelhante com um filho falecido, e mesmo conseguindo completar esta criação, lhe dando vida, o mesmo passou a cuidar desse robozinho como se fosse realmente um filho, inclusive chamando de Tóbio. Porém, com o passar do tempo, ele começou a perceber que sua criação não podia preencher o vazio que ele sente. Assim passou a se irritar por conta do pequeno robô não agir como um garoto normal, muitas vezes o lembrando que na realidade ele estava ali apenas para ser um substituto da perda do filho verdadeiro. Então o criador passou a rejeitar a própria criação, até que decidiu se desfazer dele de uma vez por todas, vendendo aquela criatura a qual ele sempre o fizera chamá-lo de pai, igual se fosse um objeto velho que não se quer mais, levado por um cruel e arrogante dono de circo que o tratava como se fosse um escravo, e logo o renomeou de Astro Boy, e lembrava-o sempre que estava ali apenas para o entretenimento do público, que se divertia até com o sofrimento e destruição dos robôs. Porém, o professor Ochanomizu Mizuki se tornou o novo chefe do Ministério da Ciência, indignado com o espetáculo de horrores que assistia naquele circo, foi tentar persuadir o dono a parar com aquela barbárie contra os robôs. Só que ele não teve êxito, e por mais que tentasse convencê-lo, acabava apenas se frustrando, até que um incidente veio a causar um enorme incêndio no circo, deixando muitos dos espectadores presos em meio às chamas, sendo eles salvos pelo Astro Boy, que nem sequer recebeu um agradecimento pelos feitos. Porém, foi o governo que recompensou a todos os robôs por esse feito heróico, dando a eles os mesmos direitos à liberdade que têm os humanos, para o desespero do tirano dono do circo, que nada pôde fazer quando o Dr. Ochanomizu legalmente adotou e levou Astro Boy para viver junto com ele. Só que mesmo que agora o garoto robô venha recebendo carinho, afeto e gentileza, ele ainda sentia que algo lhe faltava. Assim, o professor, que se tornou o novo tutor dele, criou uma família robótica para poder preencher esse vazio, e assim o robozinho podia experimentar a sensação de estar no meio de uma família como um garoto normal. Astro Boy é um robô capaz de expressar emoções humanas, graças à inteligência artificial extremamente avançada que possui. Foi criado com a preocupação de que nada de mal pudesse vir a acontecer a ele, por isso de ser muitíssimo resistente e ainda ter uma força descomunal. Também é munido de diversos equipamentos e habilidades especiais que o tornaram um robô diferenciado e poderoso. Então ele decidiu usar esses dons para defender os fracos e injustiçados ou resgatar quem estivesse em perigo. Para isso ele recebia o apoio do professor, que sempre estava com ele em diversas aventuras, e por muitas vezes teve que encarar diversos vilões, que na maioria eram robôs que enlouqueceram e pretendiam acabar com os humanos, ou mesmo seres humanos que odiavam os robôs. Porém ele também travou batalhas contra bandidos, cientistas malucos e até alienígenas com pretensões de conquistar o planeta.
Muitas das vezes Astro arriscava a própria existência para salvar outros seres que necessitava da grande ajuda desse pequeno robozinho, que tem um coração cibernético heróico e bondoso. Sendo até admirado pelos rivais, um deles é Pluto, um robozão todo bombado e chifrudo que tem na programação o desejo de provar que é o robô mais forte do mundo. Por isso ele está sempre à procura de outros robôs poderosos para duelar, só que os destrói para provar que ele é o mais forte, e acaba sobrando até para o Astro, que foi obrigado a batalhar contra ele. Mas quando ele percebeu que o robozinho se importava mais em ajudar os outros que realmente em lutar, passou a admirá-lo e até se tornar amigos, porém ele acabou morto pelo robô Bora. Só que como caiu nas graças dos fãs, hoje Pluto tem até uma série própria, contando um pouco mais sobre a história dele. Outro rival que tem admiração pelo Astro Boy é o robô Atlas, o grande antagonista dele. Foi criado muito semelhante na tecnologia robótica, porém por ser equipado com um fator ômega, o tornou mais agressivo nas atitudes e um rebelde por natureza, que não aceita ser controlado por ninguém, por isso se volta contra a humanidade. Essas opiniões e atitudes opostas ao herói fazem com que os dois entrem em conflitos por diversas vezes, porém nem sempre agem como inimigos, pois Atlas, apesar de tudo, tem um herói a qual fosse um irmão. O curioso desse personagem é que ele tem uma aparência bem distinta, com espécies de pistões na cabeça, porém na série de 1980 isso foi muito alterado. Ele ganhou uma cabeleira dourada que lembram asas e ficou mais parecido com o Astro Boy. É que na série o criador dele teria roubado os planos de construção de robô do Dr. Tema, fazendo de Atlas uma espécie de meio-irmão do Astro Boy. Contudo, ele ainda se modificaria, passando a ter um corpo de um homem adulto, só que mantendo a personalidade de Bad Boy, que é a oposta do herói, sendo inclusive o rival que mais vezes Astro teve que encarar. Astro Boy é um personagem que marcou gerações através do tempo, recebendo várias continuações, remakes e adaptações. Inclusive, a primeira adaptação a chegar nas telinhas foi na versão Tokusatsu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pode acreditar, meu jovem canfanhoto. Entre os anos de 1959 e 1960, foi exibida uma série live action do Garoto Astro, que teve um total de 65 episódios. Porém, apesar da boa aceitação por parte do público, esta não agradou ao mestre Osamu Tezuka, que não via essa versão fiel à original dele, pois Astro só encarava gangsters comuns. Deve ser por isso que não se encontra muito sobre essa série. Porém, a famosa versão anime de 1963 foi bem fiel ao mangá, agradando ao mestre, tanto que alcançou surpreendentes 193 episódios, fazendo muitos fãs acreditarem que essa versão foi a primeira adaptação para a TV. Contudo, essa história veio a ficar colorida no ano de 1980, com a chegada do remake desse anime em cores, que teve um total de 52 episódios. E para melhorar, resolveram comemorar os 40 anos dele na televisão, lançando um novo remake do anime no ano de 2003, com 50 episódios, ficando marcado pela modernização total do visual e uma grande melhoria na qualidade da animação. Só que depois resolveram apresentá-lo no anime Little Astro Boy, que chegou no ano de 2014, uma animação bem diferente das anteriores, já que é do tipo educativo, voltado para crianças em idade pré-escolar, e mesmo ganhando uma boa aceitação do público, só teve 8 episódios. Estava até planejado para ganhar uma nova temporada, porém optaram mesmo por desenvolver uma outra série educativa, Go Astro Boy Go, lançado no ano de 2019, só que esta teve 52 episódios. Já no ano de 2023, ele voltaria a figurar na animação de Pluto, uma série da Netflix com traços mais realistas, que nos 8 episódios que contém, traz o embate de Astro Boy contra o gigante Pluto, sobre uma nova perspectiva. Enquanto na trajetória cinematográfica de Astro Boy, teve ele como astro em 4 filmes. O primeiro foi exibido nas telonas dos cinemas no ano de 1964, onde compilaram 13 episódios do anime da época para transformar no longa Astro Boy, Herói do Espaço. Já o segundo filme foi exibido no teatro japonês, onde temos a personagem Fênix de Osamu Tezuka narrando a história em que Astro Boy enfrenta o Cavaleiro Azul, um poderoso adversário que veio do espaço com o objetivo de destruir a humanidade. Porém, a terceira produção foi uma animação feita para as telonas dos cinemas, lançada no ano de 2005, tendo o robozinho Astro encarando uma ameaça de outra galáxia que pretendia dominar a Terra. E o último, mas não menos importante filme dessa lista, foi a famosa animação de Astro Boy feita em CGI, lançada no ano de 2009, só que essa não foi feita no Japão, mas feito pela galera de Hollywood, que traz a conhecida história do brilhante cientista Tema, que para suprir a morte do filho, cria um poderoso robô parecido com um garoto, porém acaba rejeitando a própria criação
que passa a utilizar os poderes para lutar contra a injustiça e salvar a todos que precisem da pequena ajuda dele. Porém, esse filme trouxe novas realidades e perspectivas dessa história, que inovou por se utilizar de computação gráfica para desenvolvê-lo, só que acabou não agradando a todos, e ele foi feito dessa maneira por conta de ser mais barato, já que na época uma recessão assolava o mundo, pois a ideia inicial era para ter sido um live action que seria lançado no ano de 2000, porém não deram continuidade no projeto, até que mesmo com o problema da recessão, resolveram prosseguir com a ideia do filme, e o resultado foi esse. Astro também se aventurou no mundo dos videogames em alguns jogos que não foram tão famosos, mas a ideia do garoto robô enfrentando diversas máquinas inimigas, tendo que disparar laser pelas mãos para destruí-los, serviu de inspiração para a criação do famoso personagem robótico dos games, Mega Man. Esse sim é bastante famoso, e se tornou um grande sucesso no mundo dos videogames. Você já teve o prazer de jogar Mega Man? Eu já. Osamu Tezuka criou diversos personagens que se tornaram ícones e famosos pelo mundo todo, propagando a cultura japonesa fora do próprio Japão. Não é por acaso que na Terra do Sol Nascente ele tenha ganhado a alcunha de Deus dos mangás, e mesmo falecido desde 1989, as obras dele se tornaram um legado, sendo imortalizadas assim como é a principal personagem criada por ele, a imortal Ave Fênix. Ave Fênix! Que inclusive figura na porta do museu criado para homenageá-lo, e também as maravilhosas obras deixadas por ele, e esse sucesso todo que obteve foi graças a ele mesmo, que sempre procurava estar divulgando as próprias obras por diversos países, e como gostava de se inspirar em outros cartunistas, estava sempre que possível trocando ideias com colegas autores. Por conta disso veio a conhecer o famoso cartunista brasileiro Maurício de Souza, e criaram uma grande amizade, a qual veio render um crossover entre a Turma da Mônica Jovem e alguns famosos personagens de Tezuka. É claro que o garoto Astro estava junto nessa. Esse pequeno personagem criado pelo mestre Tezuka se tornou um gigante na importância, sendo pioneiro em muitas coisas. Além de ser um dos primeiros animes exibidos nas telinhas nipônicas, foi a primeiríssima adaptação e se tornou o primeiro a cruzar fronteiras, viajando para ser exibido em outros países. Sem contar que foi a primeira animação a lidar com a questão da inteligência artificial, em uma época que isso não era nem cogitado. E esse robozinho não só tinha inteligência, mas principalmente sentimentos de bondade para com os outros. Por isso tudo, ele acabou sendo um personagem bastante representativo, o que rendeu ele a honra de ser incluído em 2004 no Hall da Fama dos Robôs. A primeira versão do anime desse famoso robozinho foi exibido nas televisões tupiniquins no final dos anos 60 pela Rede Globo, e já no início dos anos 70 foi parar na TV Record. Ainda voltaria a ser exibido na Rede Globo, só que dessa vez no remake de 2003, que fez parte da programação da antiga TV Globinho. Outros heróis de Tezuka também tiveram suas séries exibidas na TV brasileira, entre eles está o Menino Biônico, um garoto robô que foi totalmente inspirado no próprio Astro Boy. Também tivemos as séries de Dom Drácula e Vingadores do Espaço. Inclusive aqui no canal você também pode conhecer mais sobre a história e curiosidade desses dois icônicos personagens. Aproveite! Eu espero que você tenha curtido a história do garoto Astro e esse vídeo. Lhe aguardo no próximo. Fui!